Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite abençoada para vocês nessa quarta-feira, que o Senhor venha trazer um pouco de renovo e fortalecimento, alento e refrigério através dessa breve mensagem. Eu peço que desde já você curta esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito por aqui. A palavra de Deus ela nos diz assim, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, no versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Eu peço um pouquinho de paciência para os irmãos. Hoje eu estou naqueles dias de rinite alérgica, então, pela graça, vai ser um pouquinho mais difícil de falar, mas eu espero que eu consiga respirar e falar e a mensagem possa fluir. Diz assim a palavra de Deus lá em Lucas 15, versículo 4 em diante. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, a-põe sobre seus ombros jubiloso, e chegando em casa convoca amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O texto que nós lemos, o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nesses capítulos aqui desse texto, ele mostra algumas parábolas e o Senhor fala sobre valores. E ele vai mostrando em forma crescente o que tem mais valor para Deus, o que tem mais valor para Ele. E o primeiro relato, a primeira coisa que tinha se perdido, e Lucas, nesse texto, Lucas 15, ele mostra realmente a ovelha que se perdeu, a dracma que foi perdida e o filho que se perdeu. Então são três coisas importantes para um homem, porém uma que é a mais importante para Deus. A ovelha tinha um valor muito grande. A abundância de ovelhas era sinal de riqueza, de segurança alimentar, mercadoria de troca e venda, e avaliava o preço do campo. O preço do campo era medido segundo a abundância das ovelhas. A bem-aventurança do homem também era segundo a quantidade de ovelhas que ele tinha. Isso naquela cultura, naquele contexto, naquele país. Um exemplo era Jó, que era um grande proprietário de rebanhos, e por isso ele era um homem talvez o mais abastado de todo o Oriente. As dracmas já era uma moeda, e a dracma era o resultado da venda das ovelhas. E perder parte de um dinheiro era um prejuízo muito grande. E o homem ele primeiro vendia a sua ovelha, ele tinha por resultado da venda a dracma. E o texto ele nos mostra que uma ovelha foi perdida, uma dracma foi perdida por uma mulher e um filho foi perdido por um pai. Então são três situações de perda, e são três perdas importantíssimas para o homem. Jesus mostra, e é claro que ele nos dá uma proporção dessa perda. E ele demonstra que nesse contexto o homem, para Deus, ele realmente, sem dúvidas nenhuma, é o que tinha mais valor. A ovelha perdida ela representava 1% do rebanho. E no rebanho de 100 ovelhas, ele deixa as 99 e ele vai atrás dessa uma que foi perdida. A dracma perdida representava 10% do montante que aquela mulher tinha. Das 10 dracmas, ela perde uma e ela vai atrás, ela vai à sua casa buscando encontrar aquela. O filho perdido representava 50% dos herdeiros. Ele tinha 2 filhos e um deles vai embora. E nós olhamos esse texto e quando observamos, a parábola demonstra que todas essas coisas são para o homem muito importantes. Tudo é muito importante. Porém, o que tinha mais valor para Deus é o homem, é a salvação do homem. E por isso que o filho perdido, de fato, ele nessa ordem crescente, ele de fato era o mais importante, era o mais relevante, porque o homem é, sem dúvida alguma, o resgate mais precioso de Deus. O resgate mais precioso é o homem. O cuidado do pastor com o rebanho é grande, e era comum quando as ovelhas retornassem para o aprisco, junto à porta das ovelhas, quando elas entrassem, era comum que o contador contasse as ovelhas. Em Jeremias capítulo 33, no versículo 13, mostra esse personagem, o contador de ovelhas.
ele era responsável por identificar se faltou alguma ovelha e avisar ao pastor para que ele pudesse ir em busca dessa ovelha perdida. Quando nós olhamos esse personagem específico, nós vemos que também isso aponta para o projeto de salvação de Deus para com o homem. Porque a palavra diz no Salmo 121, no versículo 8, que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então o Senhor é o contador de ovelhas. No caso aqui, o Espírito Santo. É Ele quem vê realmente quando nós estamos se perdendo, quando a nossa fé está se perdendo, quando o nosso ânimo está se esvairindo. Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. Ele sabe quando estamos nos distanciando da presença do Pai. Quando estamos nos distanciando como ovelhas perdidas daquele que é o aprisco. Os olhos daquele que guarda Israel não se fechavam. Não dormitará aquele que te guarda. É o que diz o texto. Então, esse homem, esse contador das ovelhas que tipifica o Espírito Santo, ele estava atento. E vejam que detalhe precioso, que demonstra o cuidado de Deus para com o homem. E era um cuidado tão grande, que a gente nota ele nos pequenos detalhes. Por exemplo, Israel, a cidade de Jerusalém, ali haviam várias portas. Mas a primeira porta de acesso era a porta das ovelhas. E junto a essa porta ficava a torre de Meá, que também era conhecida como a Torre dos 100. Lá em Neemias capítulo 3, versículo 1 diz isso. Ou seja, a Torre dos 100. Junto à entrada da porta das ovelhas está a torre daquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída. O pastor que guarda as 99 e vai atrás da perdida, aquele que guarda o seu aprisco e guarda o seu rebanho. O amor de Deus é algo inexplicável. Deus, ele conhece e ele sabe pelo que você passa, ele sabe quais são as suas lutas, as suas angústias. Nós não tivemos um encontro casual com Jesus, não foi por acaso, mas foi o Espírito Santo que moveu todo um agir, criou todo um agir para que nós que estávamos perdidos um dia pudéssemos ser encontrados. Jesus foi nos buscar e Ele vai buscar especificamente cada um de nós. Ele nos chama pelo nosso nome, como diz em Isaías 43:1. Ele sabe quem eu sou, quem você é. E olha, cada um de nós somos peça única. Somos uma versão limitada de uma única peça. A forma do Alan foi jogada fora. A tua forma foi jogada fora. Não houve e nem haverá outro que nem eu, que nem você. Por isso que cada um de nós somos de maneira singular, preciosíssimos aos olhos do Senhor. Preciosíssimos. Pode ser que alguém ainda não entenda a importância de deixar as 99 e buscar uma única ovelha que está perdida. Talvez essa ovelha não tenha sido em algum momento apenas nós, mas talvez essa ovelha perdida seja alguém dentro da sua casa. Alguém que você sabe que hoje vive uma vida longe dos planos e do projeto de Deus. Alguém que realmente se perdeu de um direcionamento, se perdeu da casa do Pai, dali do aprisco do pastor. Esse é alguém que para Deus tem muito valor. Agora, aquele que guarda as ovelhas, aquele que fica na porta das ovelhas, o cuidador, o responsável por identificar, ele já observou, o contador de ovelhas observou, que é o Espírito Santo. E ele olha para a vida dessa pessoa que você tem orado por ela. Ele sabe os passos dela, ele conhece as decisões erradas, ele sabe as escolhas e os caminhos tortuosos que essa pessoa tem trilhado. E ele reporta ao Pai todos os caminhos dela. E quem vai lá buscar é o próprio Senhor. Não é você. Você não precisa fazer nada. É o Senhor que vai buscar a ovelha perdida. E no tempo certo Ele vai trazer, como um dia Ele nos trouxe a sua presença. Porque essa palavra aqui, em especial, ela se aplica a nós. Porque aquela ovelha perdida, um dia também fui eu, foi você.
Eu era a centésima ovelha. Você foi em algum momento a centésima ovelha. E essa pessoa por quem você tem orado, pelo qual você tem buscado, também é essa centésima ovelha que o Senhor vai lá resgatar e trará de volta para o seu aprisco. Descansa sobre essa promessa, sobre essa palavra, e que Deus te abençoe nessa noite, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.